Finalmente saiu o resultado de teste de ancestralidade do meu pai. E nós vamos fazer aqui uma comparação, né? Veja que para ele aparece aqui 71,6% Europa, 26,7% América e 1,7% da África, né? Abrindo aqui um pouco da Europa, para ele aparece 51,3% Portugal e Espanha, do qual eu também tenho, né, no meu exame. Depois aparece aqui 9,2% Grã-Bretanha, também tem essa descendência confirmada. 7,6% Grécia, 2,5% Alemanha e 1% Rússia. Sobre esse resultado, nenhuma surpresa em relação às etnias, é o que nós sabíamos. Mesmo a Rússia ali, existem registros do sobrenome, né, de origem alemã do meu pai, que a gente já sabe que tinha origem ali também, contato com os russos nos documentos, então por isso que não é surpresa se eu não tivesse visto isso antes nos registros lá das cidades onde essas pessoas que tinham esse sobrenome aparecia lá alemães de origem russa e tal. Daí sim seria uma surpresa, então até aqui nenhuma surpresa, né? Deu para esclarecer bastante coisa, bateu também com o meu exame. Depois nós temos aqui nativos da América Central, nós temos aqui 15,8%. Também tenho no meu resultado, né, na minha ancestralidade aparece isso. E 10,9% nativos da América do Sul, também aparece bem pouco lá para mim, mas aparece. Então vem do meu pai realmente isso, né? E a nossa grande surpresa aqui do exame do meu pai, lembrando que esse exame ele também pega uma geração pelo menos a mais do que eu pegaria ali no exame, né? Foi África, né? Apareceu aqui 1,7% dos cuxitas, né? Então eu vou aproveitar para marcar aqui para aparecer na tela aí, né? Essa região aqui do Quênia, Somália, Etiópia, pedaço do Sudão, Sudão do Sul, Eritreia, né? Então essa foi a nossa surpresa em relação ao exame dele, e seria algo assim para comentar, né? Como, vamos dizer assim, inovação em tudo aquilo que a gente já sabia, né? Comparando um pouco com o meu exame, a gente vai ver aqui a seguir na próxima tela, né? Como que dá para a gente comparar o que eu herdei do meu pai e o que eu possivelmente herdei da minha mãe, uma vez que ela já é falecida e eu não tenho aqui dados para poder fazer essa comparação, né? Fica como eliminação. Então, comparando o teste do meu pai com o meu teste, nós podemos perceber aqui já inicialmente que tanto Europa como América eu herdei do meu pai, né? O que eu tenho já também claro que Europa também é de origem materna, né? Minha mãe é falecida, então eu fico limitado aqui nessa análise para fazer. O que nós podemos perceber é o seguinte, ó. Polônia com certeza foi da minha mãe, né? No exame dele não aparece, né? Rússia, eu tenho uma porcentagem da mãe também, né? Pelo que eu estou olhando aqui, meu pai tem lá 1%, né? E eu tenho 8,2%. Então o restante aqui é da mãe, com certeza, né? Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Claro que os especialistas podem explicar melhor até esse exame, mas eu herdei então Rússia tanto do pai como da mãe, né? Depois nós temos aqui o País Basco, né? Que está embaixo aqui. Também agora eu já sei que veio pelo lado materno, porque o meu pai não tem País Basco, veja que é 11,6%, né? Portugal e Espanha tem 4,9%. Meu pai tinha 51,3% lá no que apareceu, né? Então eu herdei isso do pai. Da mãe eu fico limitado para saber mais detalhes. Pode ser até que tenha surgido aí alguma outra etnia, como apareceu para o pai ali da África. Da mãe talvez tenha alguma outra, aí teria que outra pessoa da família para fazer esse exame, né? Depois aparece lá 7,9% Malta
E Malta com certeza da mãe, né? Porque no exame do pai não apareceu. 4% Grécia, Grécia sim, do lado paterno, pai apareceu 7,6% e para mim aparece 4 aqui. Depois nós temos ali o sul da Itália, 2,6%, né? E o meu pai não tem, né? Essa foi uma surpresa, eu já ouvi muito falar de origem italiana também do lado do pai e não se confirmou no exame. Pode até ser que algum antepassado até fosse da Itália, mas não se concretizou aqui nessa mescla, né, do exame de DNA. Não existe essa herança genética aqui, né? Depois nós temos aqui 13,1%, né? E esses 13,1% com certeza traz a minha mãe aqui, porque o meu pai tem 2,5% da Alemanha e falta o restante. Então o restante com certeza é da mãe, né? Não tem muito como ser diferente pela porcentagem, né? Depois aparece aqui Grã-Bretanha, né? E realmente o lado do meu pai tem 9,2% da Grã-Bretanha e eu tenho 8,1% da Grã-Bretanha, né? Então realmente é uma ancestralidade em comum com ele, né? Depois aparece aqui nativos da América Central, no meu caso 8,6%, né? E o meu pai tem 15,8%, né? Então não tem como não dizer que veio dele isso, né? E depois nós temos aqui nativos da América do Sul, para mim aparece 3,3%, e o meu pai tem 10,9%. Com certeza do lado dele, porque nós tínhamos já informações dos nossos antepassados que eram indígenas, né? Eu já ouvi isso até de alguns antepassados que já são falecidos, né? E a etnia Cuxita, né, que aparece, os Cuxitas, que aparece para ele 1,7%, não aparece nenhuma porcentagem para mim. Então é um antepassado nosso, mas que na minha herança genética não aparece, e aparece do meu pai porque ele pega mais uma geração. O grande mistério aqui é imaginar, né, o que poderia eventualmente aparecer na etnia que eu herdei da minha mãe, né? Então aqui, só para a gente poder retomar, Polônia, Rússia mais um pouco, né? País Basco, que não tem no lado do meu pai, Alemanha, para completar, precisa também da mãe, né? E Malta, que é só no lado da mãe, não apareceu no pai, né? Então possivelmente é da mãe. E sul da Itália, 2,6% ali, que eu coloquei anteriormente, e que isso deve ser da mãe porque o pai não tem. Basicamente é isso, e traz um panorama bem interessante, porque a maioria das etnias que aparecem aqui nesse exame são etnias que eu já sabia que nós tínhamos como antepassado, né? E bem interessante por sinal. Eu recomendo que façam esse exame.